Muito bem, senhor Edilson. Estamos de volta mais uma vez com o Rádio Semana, o seu programa de todos os dias, de 10 da manhã às 11, aqui na TV Semana, de A a Z a TV que todo mundo vê. Tá muito bem, senhor Edilson? Certo. Edilson, voltando mais para o assunto ainda doméstico, eu fiquei sabendo que hoje, às 15 horas, existe já marcada uma reunião com o prefeito Marco Antônio, com toda a bancada governista, para discutir os problemas que a prefeitura está passando, a administração está passando. Entre outras coisas, com certeza vai ser discutida a questão dos professores que fizeram um protesto grande ontem, ali próximo ao calçadão, foram passear até na prefeitura, com gritos de Palavras de ordem. Palavras de ordem, e chamando o prefeito para uma negociação. Eu sempre falei aqui que o prefeito está errando, está mais ou menos igual eu falei até no programa do Carrara Dilma, está fazendo igual a Dilma. Primeiro toma a decisão, depois é que vai discutir os efeitos dessa decisão. No momento que está todo mundo perdendo emprego, com dificuldade danada, era no mínimo interessante que o prefeito pensasse em fazer fusão de secretarias, acabar com cargos remunerados de cargo de confiança que às vezes não estão dando resultado e que às vezes as pessoas estão ali fazendo um bico, às vezes as pessoas, carro de aluguel, quer dizer, dá para fazer um monte de situação para não precisar de demitir o pessoal da educação. Acho que o prefeito tem que refletir sobre isso, é uma maneira de voltar atrás, mas é uma maneira de ter humildade, porque se existe um contrato até 18 de dezembro, espera vencer o contrato, corta em outros locais que estão, às vezes, sem resultado, que não tem perspectiva de resultado. Se não tem, igual eu disse, se não tem secretaria, se a secretaria, o prefeito não tem dinheiro, para que manter 10, 11 secretarias? Para quê? Não tem dinheiro mesmo. Mas tem uma coisa, né? Secretaria sem dinheiro não vai nada, não. Mas tem uma coisa. Igual de caneta sem tinta. A demissão de professores foi mais ou menos 70 pessoas. Quer dizer que a secretaria funcionava sem esses 70. Não, as escolas funcionariam sem esses 70. A secretaria funcionava assim, Edilson. Existem os cargos de vice-diretores, que às vezes faziam trabalho burocráticos. Às vezes não, faziam um trabalho burocrático. Talvez não faziam. Às vezes também não fazia nada, não sei. Isso aí é questão das pessoas. E também tem aquelas substituições de professores que às vezes saíram com licença médica, né? Licença maternidade. Aí vem o contratado. Existem várias coisas. O que eu acho que antes de tomar uma decisão devia ter o cuidado de ver o seguinte: se o professor, o profissional da educação, se essa pessoa fez algum empréstimo desses consignados para pagar com isso, se a pessoa às vezes resolveu fazer um tratamento de dente, ou está fazendo um tratamento de saúde, quer dizer, dá para conciliar, porque não é tanta gente assim. Dá para conversar. E, lamentavelmente, o Marco Antônio tem esse grande defeito. Aliás, o governo dele tem esse grande defeito. Toma-se uma decisão unilateral e depois começa a tomar pressão e começa a repensar a decisão. Que não é defeito nenhum, né, Edilson? Não, aí já eu acho defeito. Se você vai tomar... Não, voltar atrás numa decisão não é. Não, voltar atrás não, mas ceder a pressão aí já mostra fraqueza. Aí fraqueza de comando. Ou então você fez uma coisa errada, te pressionaram, você é obrigado a voltar atrás. O que eu acho que está faltando, assim como o fato do governo federal, assim como o fato do governo estadual, assim como está faltando no governo do Marco Antônio, é falta de planejamento. O pessoal, durante a campanha, eles pregam um plano de governo, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas quando chega, eles têm um plano para convencer o eleitorado a votar neles. Mas não tem plano de poder, né? Mas esse plano que eles apresentam, que é para o pessoal votar neles, mas não tem um trabalho técnico que faz com que esse plano possa ser aplicado. Aí eles vão se adequando, vão se ajustando, e o que mais acontece em prefeitura é o tal do empreguismo em excesso em início de mandato, para agradar todo mundo, parceiro, companheiro, e a máquina emperra. A máquina não caminha com tudo isso. Um município do tamanho de Caratinga, mais de 2.700 funcionários, isso é um absurdo. O município de Caratinga deveria estar sendo governado por 1.400, 1.600 funcionários para andar legal. Passou disso, meu filho. Edilson, no final das contas, a mesma coisa, cargos de confiança. Você tem lá 3, 4 diretores numa secretaria. Se você realmente quer economizar, põe 2 diretores para responder por 2 setores. Põe, por exemplo, 2 secretarias para resolver 2 setores. Por exemplo, meio ambiente e agricultura, qual a incompatibilidade que tem?
Nenhuma. Olha só, o Marco Antônio afirma que ele não preencheu todos os cargos de confiança. E mesmo assim, parte desses cargos foram preenchidos por funcionários efetivos. Podemos citar aí, por exemplo, a questão nas secretarias de administração e na Secretaria de Desenvolvimento Social. As duas pessoas que ocupam essas pastas são funcionárias efetivas da prefeitura, né? Então aí no caso, tudo bem. Agora, o problema é fazer uma avaliação, ver se há necessidade desse número excessivo de cargos de confiança. Nós temos que lembrar que do governo passado, o João Bosco, ele criou vários diretores, assessor disso, assessor daquilo, criou um monte de cargo que não existia, criou 2 secretarias. Eu, no lugar do Marco Antônio, primeiro ato que eu faria é o seguinte: estão extintas as secretarias A e B que foram criadas. Voltamos de 11 para 9. E pronto. Primeira ação. De outros. Primeira ação. Aí ele já diminui. Não, mas o problema é que o pessoal às vezes chega, pega a casa daquele jeito, ou aqui fica bacana para eu acomodar fulano, ciclano e tal. E não é por aí. Agora está As negociações políticas estão sempre acima do interesse maior que a população. Essa que é a verdade. Infelizmente. Eu estava falando sobre isso. Se você pegar o blog do Josias, da Folha de São Paulo, você vai ler hoje um assunto que eu achei interessantíssimo, eu até anotei. É o seguinte, eu anotei aqui, deixa eu ver onde é que está. E o duro é achar, né? Anotar até é fácil, né? Peraí, você também está rocha demais. Eu nunca vi. O blog do Josias está aqui. Ele diz o seguinte, que ele não deu o nome do ministro, porque é fonte, né? Esse ministro teria dito ao Josias o seguinte: o desânimo está se espalhando pelos ministérios, né? Só o planejamento e a fazenda sabem ou imaginam que sabem o que podem fazer. Os outros ministérios ficam a reboque do que que a fazenda autoriza ou não autoriza. Disse mais ainda: somos meros figurantes de um filme sem roteiro e mal dirigido. Nossa, tá um bocadinho. Estou arrependido de ter aceitado. Só fiquei porque fui aconselhado a ficar mais um pouco para não trazer mais problema para o governo. Isso está no blog do Josias, da Folha de São Paulo de hoje. Ou do Estadão, não sei, eu estou lendo. Então, Caratinga é a mesma coisa. Se você tem hoje várias secretarias, que podia fazer a fusão dessas secretarias e diminuir para 7 secretarias, e que funcionaria do mesmo jeito, porque uma secretaria onde não tem dinheiro sequer para comprar uma caneta, então não tem motivo para ela existir. Vamos falar uma outra? Desenvolvimento social, defesa social. Não tem dinheiro para pintar faixa de pedestres. Ela não poderia fazer fundida com a Secretaria de Obras? Qual é o problema? Pintar a faixa não pode ser da Secretaria de Obras? Tem lá o Departamento de Trânsito que cuidaria disso. Então põe lá o Departamento de Trânsito, acabou. É menos caro. Porque no caso são obras públicas, a pintura de faixa, acredito que se enquadre nessa questão. Qual é o problema de fazer? Então é isso que eu falo, não tem planejamento, não tem o mínimo de cuidado quando vai tomar as decisões. Toma-se a decisão porque o fulano falou. Prefeito, daqui para frente, procura ter um espaço de comunicação no seu governo que possa atender a imprensa para que ela possa levar a informação direito para as pessoas. Hoje nós não sabemos o que está acontecendo de verdade na Prefeitura de Caratinga. Você falou dessa reunião que vai acontecer, que o prefeito vai fazer hoje com os vereadores da base. Isso também cheira? Vamos fazer aqui um negócio para proteger, para evitar alguma coisa e tal? É isso mesmo. Não é. Se você quer fazer uma coisa para beneficiar a cidade, chama todos os vereadores. Quem quiser vir, venha. E aí nós vamos falar, é assim. Mas aí, você tocou num ponto que eu já ia tocar, mas você percebeu muito mais rápido do que eu imaginava. Porque quando você vai ter uma reunião da bancada, da governista, se imagina que vai ter uma para fazer uma contenção. Isso. Não se imagina que vai fazer para discutir o problema da cidade, o que vocês sabem, o que vocês acham de eu cortar 3, 4 secretarias, cortar 4, 5 cargos de confiança, cortar aluguel de carro do nosso amigo. Você tem 20 cargos aqui, eu vou diminuir para 5.
Não tem isso. Ali é o seguinte, é para blindagem. Blindagem, esse que é o problema. Porque a gente sabe que a reunião da Câmara de hoje, ela deve ser bem apimentada, porque ela vem com alguns ingredientes fortíssimos. Por exemplo, é uma reunião de alta combustão. Né? O vereador Betinho, ele se deu a si mesmo o prazo para que o prefeito apresentasse aquelas auditorias que o segundo prefeito teria dito em entrevista, na compra das peças supostamente superfaturadas. Houve todo aquele bafafá, vieram falar, não, esse negócio já foi tratado, já foi suspenso. Aí o que ele pediu? Então me mostra o resultado dessa auditoria, porque a auditoria tem mais de ano. Tem mais de ano. Então hoje isso deve ser assunto da Câmara. Fala-se que o Betinho vai tentar recolher as assinaturas para abrir uma CPP. Acho eu, pela minha experiência política que eu tenho aqui em Caratinga, que ele não vai conseguir, ele precisa de 9 votos. Eu acredito que o máximo que ele consiga é 7 votos. 7 votos, olha lá. Então olha lá, porque tem uns aí que foram eleitos pela oposição, mas se o prefeito der alguma coisinha, não duvida nada a gente que foi eleito pela oposição está participando da reunião da bancada do governo hoje. É o caso da dona Eva, é o caso do aquele menino de Santo Antônio, como é que chama lá? O Gilson Pena. Foram eleitos por partidos de oposição. Isso. É contrário ao Marco Antônio na época, mas já estão na base do governo, como acontece isso no governo do Estado, no governo federal. Acontece lá na Assembleia Legislativa. Todo lugar assim. Então, Câmara. acho eu que hoje vai pegar. Porque hoje seria o prazo que o Betinho deu para que entregasse a ele a documentação com referência a essa suposta compra superfaturada das peças. E venhamos e convenhamos, Betinho está no seu total e completo direito. Pelo contrário, ele está fazendo o que ele tem obrigação de fazer, que é fiscalizar o executivo com todas as prerrogativas que o povo lhe deu. Então, eu acho, o Betinho disse que tem 809 notas que foram compradas. Será que foi suspenso o pagamento de todas as 809 notas? É isso que ele está querendo saber. Aí, e outra, né? E saber o seguinte... Ele não, nós também queremos saber. Não, mas estou falando, nessa pedida de relatório que ele fez, o que o Betinho está se propondo a saber é isso. O que foi feito? Qual foi o funcionário que errou? De onde foi o erro? Que medida administrativa a prefeitura tomou com relação a esse erro? Houve correção? Porque até agora não pagou o camarada que vendeu. Pelo menos, mas será que não pagou só uma parte ou já pagou outra parte? Não, mas olha bem, estou falando, eu não recebi, foi o que ele disse. Eu não recebi. Agora vem cá, vendeu, não vendeu, entregou, vai receber, não vai receber, foi devolvido, o que houve? Isso que o povo quer saber, porque se trata de dinheiro público, dinheiro do povo. Muito bem, vamos tomar água, daqui a pouco a gente volta.